E vem cá, e ainda no choque você fez a escolta do traficante Uê. A chegada do E ao Rio de Janeiro foi o seguinte, porque essa história do E também marcou, porque o sargento, na época, acho que o nome dele era Brum, era um magrinho, era o comandante dessa equipe aí. Como é que isso aconteceu? A PSERG fez um levantamento, o E era um dos traficantes mais procurados no Rio de Janeiro, e aí a PSERG parece que localizou o E lá em Fortaleza, salvo engano. E aí o E ia chegar no Rio de Janeiro, e me parece que tinha já uma situação de guerra de facções, estavam pedindo a cabeça dele, e ele tinha um monte de pepino para responder aqui. Então teve uma equipe lá no choque, durante o meu plantão lá, teve uma equipe que foi escolhida para partir nessa missão. E a gente até então não sabíamos, né? Só tocaram para a gente quando chegou próximo da Avenida Brasil, da onde veio a galera da PSERG, trazendo o E, encontrou com essa força de choque, e nós chegamos juntos ao Fórum Central do Rio, ao Tribunal de Justiça. Quando chegou lá dentro, o E foi entregue nas mãos da gente. Ele tinha lá a audiência já marcada, enfim, o E era um dos caras mais procurados na época do Rio de Janeiro. E aí, quando chegou no meio do caminho, foi que foi dito, olha só, a PSERG pegou o E em Fortaleza, ele está capturado, e a missão que o 01 deu para a gente, que ele recebeu e que ele deu para a gente é o seguinte, a PSERG vai entregar ele na nossa mão, lá dentro do fórum, mas a gente já vai encontrar com eles no meio do caminho, e nós vamos ficar guarnecendo ele lá dentro do fórum. Ele não vai ficar na área da tranca, do xadrez. Na época, eu recruta, soldado, eu não ia perguntar por quê, mas teve um motivo. Então, a ordem era não descer com ele para onde estavam os outros presos. Então, foi designado uma espécie de corredor e sala ou antessala que tinha por trás dos gabinetes, isso eu me recordo bem, e lá somente o advogado de defesa era quem tinha autorização para chegar até aquela sala e o comandante da equipe recebeu a ordem de que ele tinha que estar perto, presente, que não tinha como o advogado conversar com ele em particular naquela situação ali. Só que rolou um temor, né, dentro da equipe pelo fato de ser quem era. Então, naquela época, ele conversando com o comandante da equipe meio que entrevistando ele, porra, bicho, mas e isso? Fazendo várias perguntas, né, sobre o ingresso dele no mundo do crime. E foi aonde eu ouvi, né, uma das frases que eu já desconfiava, tinha essa visão, mas eu ouvi, dentro da sala onde nós estávamos com ele dizer, se eu sair por aquela porta ali, na hora que o juiz e o promotor começar a me perguntar, se eu abrir a minha boca, muito político vai chorar, muita gente boa vai chorar, muita autoridade vai chorar. Eu fiquei com isso gravado na mente, eu falei, porra, o negócio é bem mais embaixo do que a gente pensa. E na realidade hoje, aqui eu não estou vendendo mistério, pagando mistério, não estou falando mistério nenhum. Tudo tem uma origem, um início, um patrocínio, um apoio. Tudo tem. Mas naquela época não era tão descrachado da maneira que é hoje. Então aquilo causou um certo impacto. Essa entrevista continuou até que veio a ordem, olha, vocês vão entrar com ele agora lá para a sala de audiência. Ele algemado, nós saímos com ele da sala, ficamos em pé ali ao lado dele, audiência cansativa e tal. E quando foi para transportar ele, nós falamos, né? O comandante da equipe na época pediu se não ia ter rendição, e aí veio a resposta da sala de operações do choque. Olha, não tem rendição não, a escolta dele, a entrega dele no sistema penitenciário é com vocês também. Porra, bicho, o cara do jeito que era, né? As outras forças de segurança, todas as equipes foram dispersadas, foram embora. Já era tarde da noite. Aí eu lembro que a gente falou para ele, o comandante da equipe falou, eu meio que aloprado também, já cansado, esgotado, o comandante da equipe falou para ele, irmão, olha só, a gente vai sair daqui contigo, mas se tiver uma tentativa, você é o primeiro. Você é o primeiro. E aí eu olhei, cheguei a brincar e falei assim, porra, eu não vou ficar com pena não, porque eu preciso voltar para casa. Eu não vou ficar agarrado no caminho, nem vou para o cemitério por causa de você, não. Então foram, assim, duas situações que me marcaram com ele. Primeiro, pelo fato de tirar ele do Fórum Central do Rio de Janeiro,
ficou a cargo da mesma equipe que tinha ido buscar ele de manhã nas mãos da PSERD, e a gente já tinha bancado aquelas horas todinhas ali, cansativa, velho, e não tinha rendição. E aí, nessa época, a gente já estava de FAO, eu tinha botado na minha cabeça, falei, meu Deus do céu, né? Eu orei a Deus, falei, se houver alguma coisa aqui, eu vou dar bala neles, e bala doída, isso se a primeira já não pegar nele. Mas foram esses 2 pontos, o comandante da equipe falando para ele, meu irmão, olha só, a minha equipe vai sair daqui contigo, se tiver uma tentativa, você é o primeiro que vai. Aí ele, não, pode ir tranquilo que não tem tentativa não, perdi, dessa vez eu perdi, eu ganho lá na frente, mas dessa vez eu perdi, foi o que ele respondeu. Mas a resposta que ele deu durante o dia, dentro da sala com a gente, quando ele falou isso, eu abri a minha boca aqui, daqui a 2 ou 3 dias eu estou morto, mas muita gente vai chorar, muita gente muito cheiroso, muita gente de paletó e gravata e perfume importado vai chorar. Eu ouvi isso da boca do E, e se tiver algum colega dessa antiga equipe, eu só lembro do comandante da equipe, que era o sargento Brum, era um magrinho, bem magrinho mesmo, baixinho, não sei onde está, era bem mais antigo que a gente, já deve estar bem coroa. Ele sabe que o falecido E falou isso pra gente, que se ele abrisse a boca, muita gente boa, muita gente grande ia chorar. E ali me fez refletir o que eu estava fazendo ali, então, abanando. Isso aí foi final da década de 90? Não, isso foi... Eu estava no choque, acho que foi em 95. 95. Acho que já tinha passado o episódio, foi em 95 ou 96, já tinha passado o episódio da Seleção Brasileira. Uma coisa interessante assim, que a história, em parte, acaba corroborando com a veracidade dessa história, porque você falou, no começo de 90, começaram a chegar os fuzis. Sim, teve derrame de fuzis no Rio de Janeiro. O derrame de fuzis dentro do Rio de Janeiro. Então é um problema que a gente já conhece. 90, quem nasceu nesse ano de 92 está fazendo 30 anos, né? Tá com 30 anos, provavelmente 30 anos. 31, vai para 31. 31. E o problema só piorou. Ou seja, piorou por quê? Qual foi o motivo de ter piorado? Não houve ações, tantos planos de segurança, tantas incursões, tantas apreensões, tantas ações, tantas políticas de segurança, tantos secretários de segurança que passaram e nunca resolveram esse problema. Por que será que não resolveram? Não resolveram porque realmente o consumo de drogas é tão grande e as pessoas realmente você não consegue reprimir isso, mas não consegue reprimir por quê? O que acontece? Por que os órgãos não conseguem reprimir? Os órgãos de segurança, ou que seja, o governo, de uma forma geral. Eu acho que sim, cara, a gente vai chegando... É uma conclusão, digamos assim, a gente não tem base científica, mas você fica pensando, caramba, bicho, é um narco-estado, ou seja, não tem como esses caras prosperarem se não tivessem agentes públicos coniventes com isso, desde a ponta até os políticos que você falou. Porque a droga ela tem 2 coisas, né, cara? Ela financia tudo isso. Você até colocou aqui uma coisa que a gente conversou, né? Sobre os financiadores do asfalto. Pois é. É complicado você adentrar assim de uma maneira mais profunda, né? mais direta. Mas o que acontece? Todo problema ele tem uma origem, né, Rafael? Isso já foi pauta de debate entre advogados criminalistas, né? Aqueles que defendem que não adianta só encher o presídio, né, do braço armado do tráfico ou de pessoa pobre da comunidade que se envolve com tráfico e tal. Eu particularmente, quanto mais eu estudo esse assunto, mais desanimado eu fico, e vou te dizer por quê. Porque eu não vejo esse problema ser atacado na origem, né? Existem os financiadores, existem os produtores, existe quem investe, virou um sistema de comércio. Então eu vejo as forças de segurança com muita tristeza. Por quê? Você vai para a rua, você dá seu sangue, mas só o que se destaca os pontos negativos, são as ocorrências negativas, porque picareta tem em tudo que é profissão, em todas as profissões tem. Então, você vai para a rua, você vai combater tráfico, você vai combater arma, mas tem gente lá atrás, sentada em gabinete, de terno e gravata, produzindo, financiando. Articulando para que isso sócio de fazenda, de plantação de coca, de plantação de cannabis. De aeroporto clandestino. Clandestino. Tem gente importando arma clandestina para abastecer a comunidade. Então, existe uma situação política por trás disso, não é só econômica. Existe um interesse político, não é só econômico.
questão da resistência armada ao Estado. É uma coisa meio louca, né? Que resistência armada ao Estado é essa? Quando você não tem a presença... Você vê, hoje eu sou advogado, eu estou do lado de cá da mesa, mas eu já estive do lado de lá. Uhum. Então, por isso que muitas das vezes eu falo com uma certa firmeza, porque, novamente, parafraseando aí o nosso combatente Benjamin, ninguém pode imaginar o que nunca viveu. Então, eu estive ali do lado de lá. Eu também sofri as agruras lá e hoje até eu debato com meus colegas na advocacia sobre isso. Eu digo, gente, eu sei, tudo bem, não vai encher o presídio só do braço armado, mas quem é que tem essa obrigação de ir atrás dos cheirosos? Dos políticos ou das autoridades que, porventura, tenham desvio de conduta, sejam envolvidos com essas coisas. Quer dizer, enquanto não tiver uma união das Forças Armadas nas fronteiras, enquanto não tiver uma união com a ala séria da Polícia Federal, enquanto não tiver uma união com a ala séria da PSERD, com a ala séria da PEMERD, não adianta só você combater isso nas ruas. Você tem que ir na origem. E, para ir na origem, você precisa de um pouco mais de força, né? Não é um PM que vai conseguir ir na origem. O cara tem que ter um pouco mais de autoridade, e aí Polícia Federal, Forças Armadas, se não se juntar... Eu acho que as Forças Armadas podem colaborar também com a logística, inteligência... Deveria, né?